Bem-vindos a mais um tutorial de como utilizar o FET. Hoje nós vamos aprender a soma de vetores. Então nós estamos aqui na página inicial do FET, né? Vamos abri-lo, esperar carregar aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender a somar vetores com a mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos e vetores perpendiculares. Então, nesse caso aqui, né, nós vamos pegar um vetor, como esse aqui, por exemplo, um outro vetor B, observe que o B é paralelo ao A, e vamos executar aqui a soma A mais B. Aqui na parte superior do FET, encontra-se o módulo de cada vetor. Não, nesse caso aqui, o módulo de cada um vale 5, e o ângulo entre eles é zero. O FET também nos apresenta as componentes horizontais e verticais dos vetores, que não é o nosso caso aqui agora. Então, como que a gente vai somar esses vetores no FET? Então, nós vamos pegar os vetores, né, colocá-los em sequência, coloquei eles em sequência. Aqui não importa se você pega primeiro o A ou o B, a ordem aqui não interfere no resultado. E vamos clicar aqui do lado direito na soma da setinha azul. Observa que vai aparecer aqui na nossa linha, na nossa reta numerada aqui, o vetor resultante soma de 0 até 10, ou seja, 5 mais 5, nós temos um resultante de 10. Observa você que se eu pegar esse vetor e levá-lo próximo aos dois vetores, nós temos exatamente, deixa eu estar checando um pouquinho mais para baixo aqui, a união essa setinha soma, né, é a união do início do primeiro vetor, que é o A, na direção do último vetor, que é o B. Ok? Agora, vamos ver o vetor, os dois vetores, só que agora vamos colocar um deles no sentido contrário. Por exemplo, vamos escolher aqui o B no sentido contrário. Então, eu vou colocar o B um pouquinho maior. Então, se eu perguntar para você, eu tenho 10, o vetor B tem tamanho 10, observa aqui em cima. E o vetor A tem tamanho 5. Então, eu tenho 10 puxando para a esquerda e 5 puxando para a direita. Eu vou obter qual resultante? Então, basta você subtrair o módulo dos dois vetores. Então, 10 menos 5, eu vou obter 5. Mas qual direção? Eu vou ter direção de para a esquerda. Ok? Por quê? Porque o vetor B tem módulo maior. Então, ao colocá-los em sequência, vamos pegar aqui a sequência, o B, e vamos colocar o A na sequência do B. Só que colocar na sequência do B significa começar na extremidade do B, né? Então a resultante vai ser dessa forma aqui. Então a resultante ela vai estar apontando para a esquerda, por quê? Porque o vetor B ele é maior e nesse caso nós colocamos ela aqui para entender que ela sempre será desenhada da origem do primeiro vetor na direção do último vetor. Ok? E, professor, e se eu tiver 3, 4, 5 vetores? Então vamos ver aqui esses casos. Ok? Importante. Essas regrinhas que eu falei para você, tanto vale para a horizontal quanto na vertical. Então, antes da gente ver outros vetores, vamos ver aqui os vetores na vertical. Então, se eu tenho um vetor mais um outro vetor, mais um outro vetor, no caso 3,
Os três têm módulo 5, então os três têm a mesma direção, o mesmo sentido. O tamanho da resultante, então, vai ser quanto? 5 mais 5 mais 5. Então, nós temos um vetor resultante soma que vale quanto? Que vale 15. Ok? Observa aqui que o tamanho soma. Então, o que, que o programa vai entender? Mesmo se você não colocar em sequência, que você colocou todos eles em sequência. Então, o programa entende isso aqui. Por isso que essa resultante aqui, ela tem tamanho 15. Observa aqui que essa setinha mais azul, esse azul mais escuro, tem o mesmo tamanho dos três vetores aqui. Então, essa é a facilidade de usar o FET. Um outro exemplo que nós podemos usar na soma vetorial é a regra de polígonos, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar esse vetor, se eu pegar aqui um outro vetor, por exemplo, nessa direção aqui, se eu pegar um outro vetor aqui nessa direção aqui, e pegar aqui um quarto vetor, vamos mais ou menos nesse sentido. Não importa o tamanho. Como que você desenha, então, o vetor resultante, o vetor soma? Basta você pegar todos esses quatro vetores e colocá-los em sequência. Agora, usando aqui o FET, para cada vetor, ele te dá o módulo e o ângulo. Observe que o ângulo negativo é porque está no sentido horário. Ele vai calcular para a gente que o ângulo positivo é no sentido anti-horário. Então, para cada um desses vetores, eu tenho o módulo, o ângulo, a componente em x, a componente em y. Ou seja, o tamanho dele da projeção em x, o tamanho da projeção em y. Mas o nosso objetivo aqui é como desenhar a resultante, como desenhar o vetor soma, aquele que representa a soma desses quatro vetores. Detalhe importante. No FET, nesse caso aqui, eu tenho que usar os vetores com a mesma cor. Se eu colocar aqui um vetor azul, ele não vai somar o azul com os vetores laranja. Então, isso é importante você saber. Então, se você quer vetores azuis, você usa apenas azuis. Se você quiser vetores laranja, apenas laranja. Então, qual que é a regra? Colocar os vetores em sequência. Não importa qual que você pegue primeiro. Então, vamos pegar este vetor aqui. Observa que esse outro vetor está na mesma direção. Já vou colocá-lo aqui. Deixa eu só... E esse aqui vai ficar aqui. Não foi uma boa escolha porque acabou aqui que eu vou... Então vamos recomeçar aqui, porque o que acontece? Se eu continuar, eu vou ter a mesma resposta, né? Olha lá, vou colocar aqui e vou colocar aqui, ó. E vou pedir para traçar a resultante, no caso aqui, a laranja. Dá a mesma resposta, então a resultante está aqui. Ok? Não importa. Embora foi até bom ter pegado aleatoriamente, porque mesmo que a figura tenha ficado de forma estranha, a resposta é a mesma. Então, esse vetor, um vermelho aqui mais escuro, ele vai ligar o início do primeiro que você pegou na direção do último. Professor, e se eu inverter? E se eu tiver feito de outra forma? Então, por exemplo, eu pego esse vetor, pego esse vetor, pego esse vetor e pego esse vetor aqui. Observa que ao traçar eu tenho a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse vetor resultante aqui soma, observa aqui, ele tem módulo 5,7, ele está 135 graus em relação a zero, então deu uma volta aqui de 135 graus. Ele tem valor da componente em x menos 4, porque ela está apontando para a esquerda, e em y ela vale 4. Ok? Então, como que ele calculou esse valor aqui? Então, você vem aqui nas componentes e você pode pegar aqui. Ó. Então, esse vetor vermelho aqui, que é a nossa resultante,
né? Salientando que ele vai traçar todas as projeções de todos os vetores separadamente. Então, esse vetor tem essas resultantes, esse vetor tem essas componentes. Então, são os valores que estão aparecendo ali. Então, esse vetor ele tem essas componentes horizontais e verticais, esse outro vetor e assim por diante. E esse vetor soma, né? Observa que ele tem aqui ó, 4 quadrinhos para a esquerda. Deixa eu clicar sobre ele aqui. Olha lá, ó. Ele tem 4 para a esquerda, horizontal, e vertical 4 para cima. Se eu fizer o teorema de Pitágoras, eu vou obter 5,7 quando o ângulo, né, e esse vetor em relação ao eixo x. Então, na verdade, esse vetor está aqui, né? Então, é esse ângulo dessa reta, aqui é o ângulo zero, fazendo até aqui 135, ok? E dessa forma também, nós podemos observar que, dado vetores perpendiculares, né, entre si, então esse vetor horizontal somado com esse vetor vertical para cima, por exemplo, nesse caso a gente não está interessado nos tamanhos, mas caso você queira os tamanhos, deixa eu pegar aqui um tamanho que a gente já sabe uma resposta mais exata. Então o horizontal vale 6. Então como que você soma os vetores?